Vídeo de básico bem feito. Jorge, não vou nem assistir então, o negócio meu é sempre aprender algo avançado, diagnóstico. Tá tudo bem, pode sair fora, mas se você quiser também aprender o básico bem feito, eu tenho uma experiência gigante nessa área, então no meu dia a dia, o que eu venho aprontando durante a minha vida inteira dentro da oficina, aprendendo muito, sabe uma coisa? Observação. O mecânico precisa ser, ao meu ver, observador, porque aí tem coisa que às vezes o profissional meio desatento, meio acelerado, não viu, ele consegue ver, isso vai dar um grande benefício, vai evitar um BO no carro, vai proporcionar um benefício para o dono, vai evitar um problema, e até vai achar uma grande solução, e ele pode cobrar caro por isso, certo? É o detalhe, é o básico bem feito. Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Vou comprar uma ferramenta cara, nossa, eu tenho que comprar uma ferramenta, vou gastar R$500 mil, se você quiser, você gasta hoje em dia. Mas o mecânico criativo e observador, ele só com quase nada, com uma caixa de ferramenta, ele consegue criar grandes soluções, como é esse caso aqui. O que é, Joel? Você está enrolando demais. Vamos lá. Hoje eu vou mostrar para você uma coisa que eu vendo na minha oficina há muito tempo, que é a manutenção da bateria. Você sabia que bateria com manutenção, ela é melhor do que bateria daquelas seladas? Essa é polêmica, né? Se inscreve no canal, deixa um like e me acompanhe que eu vou te mostrar, certo? Não só a manutenção disso aqui, mas uma estratégia de ganhar dinheiro na oficina. Vem comigo, combinado? Como assim, Varos? Isso eu não concordo. Se você não concorda, então faça uma experiência. Eu fiz. Eu comparei as baterias seladas com as baterias que têm manutenção. Uma vez, quando eu tinha o acesso a uma frota de veículos, e pasme você, as com manutenção duraram 1 ano e meio a mais do que as seladas. Sério, eu vou desmontando aqui e vou te contando melhor essa história. Chega aqui. Vou tirar aqui porque eu vou aproveitar conferir essa aqui. Porque uma das coisas que a gente faz aqui é vender para o cliente esse tipo de coisa, claro, mostrando para ele que vale a pena. Como assim, Jorge? Como vender? Isso mesmo, como a bateria que não é selada precisa de manutenção, caso não seja feita essa manutenção, aí ela dura menos do que a selada. Tá pegando? Tá, isso mesmo. Então, qual é a vantagem da bateria selada? A vantagem é que não precisa de manutenção, as pessoas são naturalmente preguiçosas. Então, o dono do carro, ele não quer ir na oficina, deixar o carro na oficina. Você sabe como é que é, né? As pessoas têm o carro como uma extensão do seu próprio corpo, né? É igual celular, né? Então, e tem gente que não fica nem um dia sem carro. Traz na oficina e fala assim, deixa esse carro aí para fazer manutenção. Não acontece aí com vocês? Aí meia hora depois ele está ali na porta, né? Olhando, meio de canto. E aí isso é o motivo do estresse, né? De grande parte dos colegas mecânicos. Às vezes a gente tem que treinar a paciência, senão você acaba maltratando o cliente. Então algumas pessoas não querem ter esse trabalho. Quanto menos manutenção do carro tiver, menos coisa com manutenção, melhor. Então é exatamente por isso que a bateria selada foi criada, ao meu ver. Para não precisar de manutenção. Mas essa aqui, bateria comum, caso o cidadão faça a manutenção, como eu vou fazer nessa aqui agora, eu já vou te mostrar aqui qual é a manutenção e o que a gente tem que ficar atento. Caso o cidadão faça essa manutenção corretamente, ela dura mais do que a bateria selada. Eu só não estou acreditando. Tá. Eu te falei que ia contar uma história, né? Então eu vou te contar. Como bom observador, sabe o que eu fiz? No ano de 2004, eu trabalhava em uma oficina que a gente era responsável pela manutenção de uma frota de saveiro, de uma empresa que fazia manutenção para a companhia de água. E eram 10 caminhonetinhas, 10 saveiros. E aí o que eu fiz? Esses carros eram todos 2001, a frota era 2001. Aí o cara tinha um contrato com a empresa, a gente fazia as manutenções. E aí eu condenei todas elas por tempo.
3 anos, o pessoal não pode ficar na mão, né? Então o carro era 2001, em 2004 eu condenei a bateria das 10. E aí eu resolvi, como eu tinha autonomia para isso, resolvi fazer essa experiência. 5 delas eu coloquei bateria comum e 5 delas eu coloquei bateria selada, certo? E aí depois o pessoal trazia para trocar óleo, trazia para trocar um monte de coisa. Sabe o que aconteceu? Eu peguei a placa, fiz as anotações, tudo certinho. Todas com manutenção duraram 4 anos e meio, porque daí eu não troquei mais com 3 anos, eu queria testar, né? Eu deixei rodar até elas começarem a dar pau, tipo, estragar mesmo, entendeu? Eu fiz de propósito isso. E todas com manutenção com 3 anos e meio já começaram a dar pau. Então eu tive, por experiência própria com essa observação que eu te falei, uma certeza para a experiência minha e hoje compartilhar aqui contigo uma coisa que é polêmica, né? Os vendedores de bateria de plantão, eles concordam ou discordam com isso? Bom, se você discorda, faça essa experiência parecida com a que eu fiz, certo? E depois você volta aqui no meu vídeo e comenta. Mas a minha convicção é essa: toda bateria que tem manutenção, se você fizer a manutenção, ela dura mais do que a selada. Eu não vou fazer todo o procedimento aqui, porque comecei a gravar o vídeo aqui para falar para vocês e não achei meu óculos. Isso aqui é um pouco perigoso, tem que proteger a cara. Mas eu tirei aqui a tampinha de 2 vasos para mostrar para você, e eu creio que vou conseguir mostrar 100%. Tem uma lanterna aí no seu celular, Júnior? Tentar ligar o flash, acho que fica legal. Se eu ligar o flash aqui... Não, nem preciso, o Júnior me ajudou ali. Vamos dar um zoom aqui. Vamos ver se a gente consegue. Aqui tá dando para ver bem, mas às vezes a câmera não mostra. Olha lá, ali deu para ver. Aquele ali é um que tá bem baixo o nível, bem para baixo de onde deveria. Aqui, olha lá. Para ver bem, tá mais ou menos ali uns 5 milímetros para baixo da borda. Então o que acontece? Agora eu vou completar com isso aqui, certo? É água a mesma água de radiador, desmineralizado. Pode ser que alguns vasos estejam mais seco ainda. Quando seca a ponto de você olhar aqui e enxergar as placas, a bateria já sofreu demais. Ela já sofreu muita exigência. Essa aqui está na hora certinha de fazer a manutenção. Aí você pergunta para mim, Joelson, mas compensa? Sabe quanto que eu brando do cliente para fazer isso aqui? R$100. Ah, Joelson, mas o cliente não paga. Paga, se você souber vender. Isso que eu estou falando aqui para vocês é o que eu falei para ele. Falei, cara, sabia que essa bateria sua, se você cuidar, fizer manutenção, ela dura mais do que uma selada? Ah, é? E tal. Sério. E aí, eu conversando com ele, aprovou, dentro do serviço que está fazendo aqui, mais R$100 na conta. Aí você pode falar, só R$100. Mas se você tem tempo, o cliente é bom, aquele que escuta, é um serviço a mais. Faz a conta se você vender só um desse aqui por dia. R$100 no ano, quantos dias de trabalho dá no ano na tua oficina? 100, 200 e poucos? 4 por semana? Tá, vamos chutar aqui 200. 200, depois vocês podem comentar aqui quantos dias por ano você trabalha. Quem trabalha até sexta é menos, né? Quem trabalha sábado também é mais de 200, com certeza. Mas se for só 200, faz a conta aí, a sua calculadora, R$100 vezes 200. Tá quanto? 20 mil? Não sei. Depois vocês ajudam nós, mas o que importa agora é você entender o conceito do básico bem feito. 20 mil, vamos dizer que é R$20 mil. Me diz uma coisa no final do ano, o que você faz com R$20 mil? Vai para a praia? Compra um presente para tua esposa? Não sei, cara. A criatividade, depois onde você vai fazer com esses 20? Dá para comprar um elevador? Dá, né? Preço mais fraquinho, dá para comprar um elevador. Então,
o básico bem feito, meu amigo, é que fez toda a diferença na minha vida. Todo mundo pensa que, Joelson ficou famoso porque ele acha defeito. Sim, a gente desenvolveu, mas muito antes disso, o básico bem feito já me mantinha nessa profissão fazendo dinheiro. E esse é um dos detalhes. Faz sentido? Eu espero que eu possa estar contribuindo com você, mesmo que você não está preocupado em desenvolver o diagnóstico avançado, saiba que o básico bem feito vai te mandar. Mas não é só o conhecimento, você tem que saber vender também. Isso que eu estou fazendo aqui para você, se você está até agora nesse vídeo, é porque eu consegui vender a ideia, entendeu? Eu consegui vender minha presença para você. E se você conseguir fazer isso com o cliente, ele vai aprovar. Pode até cobrar mais por isso, porque vale. O ganho de vida útil aqui vale super a pena. E graças a essa experiência de observação, eu venho fazendo isso aí a minha vida inteira. Nesse caso aqui, eu acredito que se todos os vasos estiverem nesse nível, não vai nem... Não, vai mais um pouquinho mais. Vai um pouco mais de meio litro. Esse aqui, por exemplo, tem que pegar uma outra garrafa. Esse foi usado em outro carro e sobrou bem pouquinho. Era uma bateria maior e estava mais seca do que essa. Mas a regra é essa. Se você abrir o polo e ver que já está aparecendo as plaquinhas, você vai ver um negocinho assim, aparecendo, isso significa que essa bateria já sofreu uma exigência muito grande. Já vale a pena você orientar o cliente, falar, olha, passou muito da hora de manutenção, você exigiu muito dessa bateria e pode ser que em breve ela já vai abrir o bico. Nesse caso aqui está na hora certinho. Para você que nunca fez, às vezes nunca estudou, né? Existem treinamentos para isso. Né? Eu acredito que existe. As próprias empresas de baterias ensinam. Como que funciona? Tem um tubinho, aqui vai ter sempre um tubinho que entra ali para onde você coloca a água. E nesse tubinho existe o quê? Existe um rasgo, mais ou menos assim, certo? O nível correto é sempre aqui, ó, nessa região, rente com a borda, de modo que você, olhando por dentro, você veja que a água está aqui ou um pouquinho para cima, nessa região aqui. Ela não pode encher esse rasgo, entendeu? Se ela encher esse rasgo, fica com excesso. Ela não pode também descolar da borda aqui, que ele fica com falta. Naquele caso ali está um tanto assim, tá bem, tem um trecho aqui que está seco, porque a água da bateria ela não é só para manter a energia armazenada, ela serve para refrigerar. Você sabe que a bateria gera calor conforme está carregando ali. E as placas vai estar onde? Vai estar bem aqui embaixo, elas são colocadas assim. Se você teve a curiosidade como eu, de um dia abrir uma bateria velha, uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu tinha 11 anos, eu quebrei uma bateria, depois quase apanhei do meu pai, porque as baterias antigas, elas eram, não sei se vocês já viram, as baterias antigas não eram de plástico, era um outro material, era tipo uma louça, um negócio que o pessoal tirava a tampa e refazia ela, certo? Hoje em dia a gente simplesmente é reciclado, mas de um jeito diferente. Antigamente o próprio cara da loja de bateria, ele desmontava elas e trocava os elementos internos. Sabia disso, Júlio? Não sabia? Você também é novato mesmo na profissão. Não sabia mesmo. Lá perto de casa tinha um cara que a loja de bateria, você ia lá, ele pegava a tua bateria, tirava a tampa, depois ele soldava de novo, trocava os negócios dentro e fazia funcionar. A época que eu já comecei a ter contato com os carros, já não se falava mais em fazer manutenção de bateria. E nem trocar reparo de servo-freio. Muito menos. Muito menos. Tá, essa coisa só dos dinossauros. Mas eu sei que tem mecânico velho aí que é desse tempo, né? Então, vão confirmar, né? Então me ajudem, deixa um comentário aqui, porque senão os mais novos vão falar que estou mentindo. Pô. E aí? As placas ficam aqui embaixo, colocadas uma do lado da outra, e como eu disse agora há pouco, se a água for baixando, ela nunca pode aparecer. Se ela baixar até aqui, que você consiga ver as placas, aí vale a pena você meio que já condenar a bateria, porque sofreu demais, né? Esse ponto aqui exigiu demais dela. Mas enfim,
Se o carro ainda não negou partida, às vezes recupera. Mas o correto é quanto tempo já? 6 meses. Inclusive, essa época que eu cuidava desses carros, quando vendia a bateria, toda vez que o carro vinha trocar óleo, que a gente sempre ligava para ele vir trocar com 6 meses, caso não tivesse vencido por KM, tinha vencido por tempo. Então, 6 meses era sagrado. Ligava para todo mundo, ó, o carro tal, está na hora de trocar óleo. Trazia para trocar óleo, a gente já fazia esse procedimento de verificar o nível de fluido da bateria, certo? Então, o tempo é 6 meses. Por favor, é água desmineralizada, assim como em radiador, ok? Não ponha água de torneira, porque a água de torneira ela é potável, ela tem minerais, a gente não vê, mas é como se fosse pequenas pedrinhas. No radiador, toda a parte que a água circula com alta pressão, velocidade e calor, quando ela faz a curva, o que acontece com esse material mais pesado que tem na água? Ele meio que não acompanha a água, ele tende a ir reto, e aí batendo na parede, chega a fazer buracos, chega a fazer o que é chamado de cavitação, e é por causa desse material particulado presente no fluido, por isso de usar água desmineralizada. Se eu não me engano, eu paguei R$3 isso aqui. E aí você fala, Nelson, isso dá muito dinheiro, né? Pagou 3 e vendeu por 100, mas não é a água, entendeu? É o meu conhecimento, é a minha capacidade de vender. Na minha oficina eu consigo fazer dinheiro todo dia. Se não é um diagnóstico cabeludo, o carro vem para outra coisa, a gente consegue conversar com o cara e falar na verdade. Tudo isso que eu falei para vocês, talvez você não acredite, tá tudo bem, mas eu sei que é verdade. Eu tenho tranquilidade de falar para o cliente tudo que eu falei aqui para você, ok? Comenta aqui abaixo se você já fazia isso também, se acredita ou não acredita, ou tem preguiça também de fazer manutenção, né? Vende só bateria selada, tá tudo bem, né? Preguiçoso também ganha dinheiro, a margem é maior, a bateria é mais cara, talvez você ganhe. Eu prefiro muito vender, desde que o carro comporte, prefiro muito mais, nas minhas oficinas, vender uma bateria que tem manutenção, porque daí eu anoto lá 6 meses depois, eu aviso o cliente. Tem gente que não quer fazer a manutenção, mas eu aviso, entendeu? Ele está orientado que o tempo de vida útil dela vai ser reduzido drasticamente, mas que nesse caso não é que ela estraga, ela é estragada. E o carro, quem me acompanha há muitos anos aí já sabe, né? A minha opinião. Qual é o problema do carro? Ou qual o carro que tem maior problema? Qual é o carro pior que existe? Os carros não têm problema. Aliás, eles têm 2 só. Um é falta de dono e outro é falta de mecânica. Se tiver essas 2 coisas, todo carro funciona. Pode ter 100 anos, 200, vai continuar rodando. Pode ser tecnológico, se tiver alguém que entende e faz o que precisa ser feito, tá tudo certo. Vamos ser felizes com os nossos veículos. Firmeza? Eu espero que você tenha gostado. E se isso aconteceu, deixa um like, faz assim aqui embaixo. Ativa o sininho para ser notificado e a gente troca ideia no dia aí pra frente.